Uma pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas revelou que a diabetes avançou entre os jovens durante a pandemia. Esse estudo apontou que, no geral, o diagnóstico avançou mais de 11% na população adulta das capitais brasileiras. Mariana tem diabetes tipo 1 desde criança. Durante o período de isolamento por causa da pandemia, ela conseguiu dar uma atenção maior à saúde e ao tratamento da doença. Eu fiquei mais em casa, então eu tive que conseguir dar mais atenção ao tratamento, porque antes eu tinha uma rotina muito corrida, e durante a pandemia não. Durante a pandemia estava mais tranquilo, então eu dei mais atenção a mim mesma. E aí consegui melhorar um pouco o tratamento, e nesse meio tempo eu tive contato com outras pessoas que também têm diabetes, através das redes sociais, e aí a gente ia trocando várias figurinhas em relação a isso. Aí meio que a gente conseguiu ter um controle maior durante esse período aí da pandemia. Diferentemente da Mariana, a maioria dos jovens não tem cuidado da saúde durante a pandemia. Segundo uma pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, os casos de diabetes entre as mulheres na faixa etária de 24 a 35 anos dobrou de 2019 para 2020. Já entre os homens, o avanço foi na faixa etária de 18 a 24 anos. A pandemia, ela está ligada a dois tipos de surgimento de dois tipos de diabetes. Há descrito na literatura médica o diabetes tipo 1, que acontece após o Covid, que é uma alteração autoimune no organismo, cujo gatilho para esse desarranjo autoimune, em que o próprio organismo produz anticorpo contra ele mesmo, ele pode ser o episódio da Covid. Como já foi descrito isso para o diabetes tipo 1 em relação a outros tipos de infecções viróticas. E a segunda forma mais comum de diabetes nessa faixa etária é o diabetes que acontece em pessoas em função do sedentarismo, do excesso de peso, de uma predisposição genética, e, além disso, o estresse metabólico do Covid, associado eventualmente ao uso de algumas medicações, como, por exemplo, corticoides, eles aumentam muito a glicose e podem também determinar o surgimento de um quadro, de um novo diagnóstico de diabetes. No caso dos jovens, a diabetes deve ser tratada com atenção, já que pode desencadear diversos problemas de saúde ao longo da vida. Isso inclui problemas oftalmológicos, diabetes é a principal causa de cegueira adquirida em vida adulta, problemas cardiovasculares, né? O diabetes, a pessoa com diabetes tem de 4 a 8 vezes mais chance de ter um problema cardíaco do que as pessoas que não têm diabetes. Problemas renais, o diabetes é também a principal causa de doença renal crônica, dialítica, em adultos no mundo. E, portanto, tem muita importância o diabetes do ponto de vista de saúde pública. Especificamente para as crianças e para os adultos jovens, isso é muito relevante porque o risco do surgimento de complicações, ele aumenta com o tempo de diagnóstico e com a idade do diagnóstico. Quanto mais jovem é o diagnóstico, maior, de maneira geral, o risco de complicações. E isso é uma coisa que preocupa.